é que nunca foi para comprar um carro de 20, saiu com um carro de 400? É normal, né? Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech, mas hoje eu tô aqui para falar um dos episódios mais difíceis, talvez, que eu já tenha feito. Faz poucos dias que o Rio Grande do Sul inteiro foi alagado com uma inundação, um enchente que sem precedente na história. O estado está sofrendo de uma maneira inacreditável. Milhares de pessoas, infelizmente, perderam a vida. Não sei se talvez quase milhões de pessoas foram afetadas. Alguns perderam tudo que tinham na vida. Eu estou com um aperto no coração e uma angústia, assim, chorei que nem criança várias vezes assim nos últimos dias e estou tentando achar forças, inclusive, para nadar nessa enchente, digamos assim, e fazer o que a gente tem que fazer para superar todo esse desafio. Então eu deixo uma mensagem até para todas as pessoas que estão passando por isso. Vai passar, mas não dá para desistir, não dá, tem que continuar nadando, tem que continuar lutando, tem que ir com toda a força e mais esforço do mundo. Cada um tem o seu desafio, cada um tem um problema diferente, cada um tem uma coisa que perdeu, nem que seja só... Para uns foi a vida inteira, todos os bens, alguns perderam a vida e algumas pessoas perderam somente o sono, entre aspas, assim, porque elas estão tão preocupadas, elas nem estão afetadas diretamente, mas isso mexeu com muita gente. Então, assim, a gente vai precisar de muita força para reconstruir não só o estado, mas assim tudo que aconteceu. Passado o primeiro susto das vidas e das maiores preocupações, né? Que nem a gente, no caso da Fueltech, por exemplo, diretamente assim, dos nossos 200 funcionários em Porto Alegre, a gente, uns 17 famílias assim perderam tudo assim na casa. Então a primeira preocupação que a gente foi fazer foi ter uma doação, buscar doações, buscar ajuda de quem quisesse contribuir para recuperar financeiramente pelo menos um pedaço que essas pessoas perderam. E a gente conseguiu aí uma ajuda enorme do mundo inteiro, muita gente dos Estados Unidos inclusive contribuindo. Eu fiz a doação inclusive da venda por exemplo, do cadete, e estou trabalhando a gente está trabalhando para reestruturar a vida dessas pessoas, inclusive até coisas, por exemplo, assim, os carros que ficaram embaixo da água, a gente está conseguindo fazer um trabalho de gente interessada em contribuir para resgatar esses carros, trazer de volta. Então, assim, é muito complexo, é muito elaborado. Da nossa parte também, a Fueltech está submersa ainda. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vários dias já com a água 1,80 m dentro da Fueltech. Danos assim e perdas incontáveis. A gente não conseguiu nem levantar ainda realmente todo o prejuízo que é financeiro da perda de estoque de produtos e maquinário e equipamento. Mas além disso tem toda a questão de quantos dias vai voltar, quantos dias a gente vai poder voltar e andar. Mas todo esse desafio, e aí como a gente vai conseguir limpar e vai reestruturar e vai começar a produzir de novo. Então assim, eu também peço encarecidamente ajuda para quem puder colaborar de qualquer maneira com a reestruturação da empresa, com trazer a empresa em operação. Quem for cliente que quiser colaborar, cara, compre um produto, sabe, contribua para a empresa reerguer, porque não só tem muita gente que se preocupa com a gente, mas a gente também tem muita gente que depende da gente, né? Não só esses 200 e poucos funcionários, mas milhares de pessoas que indiretamente acabam dependendo da Fueltech. Então eu tenho certeza que muita gente se preocupa com a gente e quer que essa empresa volte a trabalhar, assim como todas as outras milhares de empresas que estão afetadas nesse momento. Então, assim, diante de tudo isso, esse é um episódio muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo eu me comprometi com vocês de fazer um episódio toda semana. Confesso que essa semana eu pensei em não fazer, não tinha clima, não tinha sensação, mas eu resolvi fazer porque eu acho que também, mesmo quem tá daqui a pouco sem luz em casa, o cara tá com a cabeça viajando e voando e ele precisa até uma distração para conseguir superar esse momento, sabe? E às vezes eu sinto que eu tenho essa obrigação, esse compromisso com vocês. Então, por pior que eu possa estar por dentro aqui, eu resolvi fazer um esforço e, digamos assim, eu também não podia me dar o luxo de não continuar lutando. Eu vim para Miami, eu vim para um evento de jet ski, que é o Hydrodrax, que é um outro episódio que eu vou mostrar.
mas pensei em não vir, achei que o dia de hoje seria um dia muito pesado e eu tava tanta coisa, mas eu também pensei que eu não posso me dar o luxo de não batalhar pela minha empresa ou não batalhar pelo sustento de todas as famílias que dependem disso e para nós esse mercado é um mercado importante, então eu vim para esse evento. Só que a minha grande surpresa é o seguinte, eu estou começando do final esse episódio. Eu acabei vindo visitar 2 lugares no episódio de hoje, em Miami aqui, que me surpreenderam muito, tá? E vocês estão vendo aqui que eu estou começando do final, então eu resolvi criar um episódio especificamente sobre isso, porque a mensagem que eu vou trazer no final desse episódio, eu acho que ela vai ajudar muita gente aqui. Então, espero que curtam esse episódio de alguma maneira, que ele ajude vocês. É a minha mensagem, força para todos que estão lutando aí, e bota na TV, pão de queijo, chimarrão, traz a família aí e espero que ajude vocês aí. Agora é o seguinte, ó, nós já estamos em Miami para a busca dos carros especiais aí. Eu não sei a ordem que vai estar esses vídeos aqui, mas eu tentei documentar tudo que eu estou fazendo para buscar a compra do carro aí. E esse lugar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, é o paraíso das BMW. Hola, ¿cómo estás? Bien, también. ¿Cómo están? Vamos falar em espanhol, mas vai ter legenda em português e inglês, para quem quiser. Temos muita gente que escucha, hablan de Brasil ou de Estados Unidos, de todas as línguas. Obrigado. Pongo sempre lá subtitles. Pero hace tiempo yo quería venir acá, nos conocemos hace un par de años, creo. Sí, llevan como 2 años. Ajá, creo que usted viniste a Fueltech. Buenísimo, hacer el entrenamiento. Sí. Tremendo producto, sí. Quedamos bien contentos con el producto. Bueno, este carro tiene su famoso Fueltech System. Y ese es muy interesante porque ese auto, yo creo que el más famoso de tus creaciones. Sí, este fue un carro que hicimos hace 2 años fuimos a SEMA Show, ¿sí? Ganamos llegamos a 40 de 450 carros. Ajá. Primera vez que fuimos, fue una buena experiencia, sí. Y estamos bien contentos. Ese carro fue a toda internet, porque sí. Mucha gente, yo mismo antes de conocer ya sabía del auto. Hicimos unos videos con Larry Shen también, que es muy bueno. Sí, quedó muy famoso. Hicimos también un photo shooting bien bonito, ahí te puedo enviar fotos para que vean. Claro, sí. Sí, que hicimos en Red Rock, en California, en Vegas, quedó bien bonito la foto. Carro espectacular, estamos bien contentos cómo está saliendo. Como todo, es un proyecto que lleva mucho desarrollo. Y la principal diferencia del motor, que sí, aquí la magia de esto. El V10, que es mi motor preferido de los BMW, el mejor sonido que hay de todos. Sí. ¿Y ese te llama el Project 3? Sí, este es el famoso Project 3. Es el primer prototipo que hicimos. Estamos desarrollando 2 carros más. Lógicamente, hemos aprendido mucho con este proyecto. Este es un carro que desarrollamos el intake plenum. Los airbox son hechos aquí in-house, que desarrollamos esto en carbono, sí, para que respire bien el carro. También se modificó el radiador para para mejor enfriamiento. Los headers también son custom made. Los headers son custom porque no entran. No entran nada. Nosotros lo que tratamos de trabajar con el motor, no tuvimos que tocar ni el túnel de la transmisión ni el firewall. Bueno. Impresiona la forma que pudimos configurar el motor. Sí. Sí, esto tiene lo que hicimos también, todo está cubierto en cuero, alcantara, todo customizado. El color fue un palette color que hicimos in-house, que es un blend, sí, tiene sellos nuevos, un poquito. Y ese auto entonces tiene Fueltech ahora, sí, está en fase final ya. Estamos en la fase final, queremos consultar con ustedes para ver si podemos hacer una buena programación y que revisen todo, que ustedes son los maestros para eso. Y como tenemos en Brasil, hay Eduardo Torres, que se llama, que es el piloto de drift también, hizo su alto, su V10 también, y tiene todo el tuneo muy bien hecho. Entonces, excelente. Tenemos una referencia muy buena. Qué bueno, qué bueno. Sí, estamos bien contentos. El producto ha sido muy bueno y bueno, estamos buscando
terminar este proyectito. ¿Y qué más tiene acá? Tenemos muchos carros. Estos son Mercedes, esto es un E60, un E60. Es como el E500, pero es una edición, el E60 es una edición AMG con un motor más grande, especificaciones más precisas. Muy, muy raro. Sí, hicieron 45 de ellos. 45. Sí, este es uno de ellos. Este es un carrito que recibimos hace poco overseas, le estamos haciendo restauración al interior, haciendo headliners, refrescando la pintura original, le estamos puliendo haciendo pulición a la pintura con cuidado, le hicimos todos los servicios, le conseguimos los wheels, los rines o las llantas originales, los pudimos conseguir overseas porque estaban bien difíciles. ¿Esos son originales? Esos son los originales del S60. Porque hay mucha copia de eso, ¿no? Oh, sí, no, estos costaron una fortuna. ¿Cuánto costó una llanta así? Esto nos costó $10,000, Y tuvimos suerte de conseguirlo. Porque yo estoy... 10,000 contentamente pagándolos para conseguir, porque no se consiguen. Yo estoy buscando llantas para mí, SL600. Oh, ok. Y yo ¿tiene alguna cosa cara que sirva? No de 10,000, pero... Tengo. Para el tuyo creo que tengo algo bonito que se puede conseguir. No, aquí conseguimos, de todo tratamos de conseguir, sí. ¿Qué más tiene ahí? Aquí este es mi primera restauración, ¿Este es tú? Sí, este es mi hijo mayor. Este carrito ha estado en revista. Este fue un carro que yo trabajaba en la BMW, este carro le hice todo nuevo. Este carro, todo tapicería es nueva, todas piezas originales de BMW. Sí, todo es nuevo. Tengo todos recibos. Le conseguí los rines nuevos de Evo que no se consiguen. Motor completo. Sí, los sellos son nuevos, es difícil. Sí, exacto. Sí, pero todo este carro es... todo completamente original. Sí, todo original, nuevo. Lo único que no es original es la pintura, porque era blanco, lo pinté Valencia Orange, que es un color de BMW. Sí, tiene tu marca acá. Sí, este es el primer Renner, como quien dice. Pero todo este carro, la historia de este carro fue que yo de niño quería este carro nuevo, no lo podía tener. Lo hice nuevo. Compré todo nuevo, las puertas son nuevas, los fenders son nuevos, retrovisores nuevos, capó nuevo, todo. Es una legítima. Exacto, es todo original, sí. Esta sería la versión original completa. Todo. Impresionante. Siempre la historia siempre así, siempre viene cuando somos hijos. Exacto, de niño. Aquí tenemos un M5 que lo tenemos con pocas millas, tiene 17,000 millas. ¿Tiene algo a venta acá? La venta tengo algunos carros. Sí, tenemos un poquito de todo. Aquí tenemos otro proyecto Renner que estamos terminando, que ahí necesito tu consulta. Este es otro V10. Esto es un E28 M5 Euro, que no lo sacrificamos, pero bueno, este es un carrito que estaba bien bonito, pero no tenía el motor original. Pero es un M5 original europeo, y entonces decidimos hacerlo M5. Le pusimos Drive Zone System porque el chasis fue un poquito complicado entrarlo a este carro. Y este carro sí lo convertimos de steering box, le hicimos rack and pinion. Queremos hacer las cajas de aire y estoy tratando de cambiar la caja de fusible a más escondida para que pueda ser más limpia la configuración. Pero este es otro carrito que lo llevamos así mismo de display a Vegas y la gente estaba loco con este carro. Estaba bien bonito. Esto es un carrito original, esto es un 71 911T, que son unos clientes míos que lo tienen desde since day one. Sí, y arriba, ahí te enseño ahí de todo un poquito. Vamos a ver. Estos son carros, esto es otro Renner que estamos haciendo, esto es un 2002, viejito, con motor de M3. El motor S14. S14, 4 cilindros. Para que ahí le enseñamos. ¿Cómo sube acá? ¿Es un elevador? Tenemos un elevador acá, ahí te enseño. Ese 2000. Un Honda S2000 con 10,000 millas. Un Bronco con el motor nuevo. El Coyote, sí. ¿Y ahí qué tiene más? Allá son carros que estamos en proceso de restauración. Tenemos un E36 que vino de Japón. ¿De Japón? Europeo. Sí, un European. Tengo un 850 que también hago mucho A-Series. Sí. Ese 850 estamos terminando la restauración. Este 528 puede ser que le ponen un motor de M5 V8. V8. Sí. Locura. Sí.
Y estos son carritos que tenemos de storaje de clientes. Yo necesito ayuda para comprar un auto para mí. Ok. Ahora que estoy buscando una M5 V10. V10. He vendido unos cuantos de esos. Sí, yo sé. Tengo... Déjame ver quién tiene uno. No necesita ser la más barata, puede ser algo mejor ya. Un intermediate. Lo más importante es Tengo un señor que tiene uno que se lo quiero comprar con 17,000 millas. Oh, ok. Y él dice que a lo mejor lo vende. Ese estoy tratando de fish. Okay. Porque yo pienso, mejor comprar un auto que se va a apreciar. Prefiero comprar un auto por 25 que va a valer 30 de que un que necesita mucho trabajo para quedar bien. Hay unos cuantos que tengo varios clientes con ese, pero ese si lo consigo, ese es mi M3. Sí, tengo uno de ellos. Ajá. El otro blanco que estaba en el lobby también es mío, el D46, sí. Esto es un Rolls Royce de un cliente. Y aquí está el taller. Este otro que restauré, este carro era un desastre, pobrecito. Este carro era de un familiar que falleció y lo trajeron la familia aquí, le hicimos una restauración. Sí, es como un sentimental value. Sí. Ha quedado bien bonito. ¿Es la 2 color? Sí, porque es el 91, es europeo. Hay algunas cositas que tuve que conseguir en Alemania y eso. Pero sí, se les hizo todo el interior, pintura, el motor se le hizo todo el trabajo. Pues estoy oliendo acá, vamos. Sí, acá tenemos, esto es un 850 que estamos restaurando, este es otro Renner que estamos, ya va a ser otro proyecto, que ya hicimos el test. Y ya está con el motor M5. Sí, pero estamos testing y ahora otra vez desarmar para restaurar. Sí, este fue nuestro testing car. Divertidísimo, pero ahora es momento de restaurarlo como tiene que ser. Tenemos el otro que está allá, que fue el primero que le estoy haciendo. Ese fue el primero. Es muy famoso. El Project 8. Project 8, ese le estoy haciendo toda la suspensión nueva porque habían piezas descontinuadas y conseguí un contacto en Alemania y entonces le estamos poniendo todo el rear end nuevo. Un Grand National que estamos arreglando. Me gustó de los 3 andares ahí. Sí. Esto es otro Renner. Esto quedó bien bonito. Esto tiene un motor de 635 CSI. Un E30 convertible. Sí. Este carrito quedó bonito. Mucha gente que le gustan los E30, hacemos mucho E30. Sí, el E30 es famoso. Se vende mucho. As E30 olha só o Porsche 930. Es bien time period correct, o sea, se ve como... ¿Cómo estamos? Bien. Eso tiene motor más grande, casi ni cabe ahí. Olha aqui o motor. O motor das mais novas, ó. 6 cilindros. Cosita, sí. Something para divertirse. Sí. Un poquito de horsepower. Sí, pero bien clásico. El motorcito está hecho completo, es un big block. Sí, parece el motor de él, pero tiene... Bueno, Alpina hizo este carro. Alpina, el E30 M3 tiene este motor. Y entonces nosotros pudimos adaptar el radiador porque ahora hay más, el aire acondicionado al frente, pero el Alpina M3 tiene el condensador atrás. Atrás. Sí, es diferente. ¿Y ese Peugeot? Ahí me lo trajeron de Colombia. A él le gusta ese, ¿verdad? Ese es el Denis que trabaja conmigo. Sí. Le gusta mucho de esos autos de Francia. ¿Sí? Este señor tiene unos cuantos, los vive trayendo de Colombia. Sí, hay varios de ellos allá. Bien bonito. Sí, este es otro. El Bentley. Es un Bentley que le están haciendo. Pero este es el S14. S14. Sí, ese es el 4 cilindros. Le estamos poniendo todo, frenos nuevos, suspensión. Olha só, uma M3 Station Wagon. Sí. Esa estamos terminando.
Olha só. Sí. Então essa aqui é uma que a BMW nunca fez, ó. Todo esto se le hizo completo de metal. Esto era un M3. Era un M3 sedã. Compramos un M3 coupé y entonces compramos una wagon y pusimos, todo del M3 está en este carro. Sí, suspensión. Porque eso no hay como hacer. Esto hay que fabricarlo. Hay que fabricar. Esto se hizo completo, se cortó completo el metal, la estructura completa adentro, afuera y se hizo todo, tapicería. Todo. Wow. Sí, este carrito quedó, ya ha ganado premio, el motor tiene el S14, el S54. Que es el original del... No, no. De M3. Sí, de M3. Sí, porque la wagon no tiene... Sí. Esto. O sea, bueno. Bonito eso, ¿no? Oh, impresionante. Los wheels son un CSL original. Le pusimos performance brakes, 6-piston caliper. Suspensión completamente ajustable, KW. Y impresionante. Bueno, Turner, el intake grande. Sí, el intake. ¿Y hay filtro? Sí, tiene filtro. Tiene el filtro ahí. De que tengo muchas piezas, si lo compras te puedo regalar piezas. Sí, necesito. Y el motor ese de Bentley, no sé, estoy tratando de ver qué hago con él, porque no... Tengo un motor de McLaren. ¿Quieres un motor de McLaren? Para hacer lo que tú quieras. ¿Serio? ¿Dónde está? Aquí está mi laboratorio de motores. Sí. Motores por todos lados. Ese motor de BMW también se va, ese se va. Tengo una goma de carrera de Pagani, no sé si las quieres. De Pagani mismo. Era de Pagani Sonda. Ese motor de McLaren no tengo uso. No tiene uso. Y tengo todas las piezas. Que era? ¿Perdón? ¿Cuál McLaren que es? Eso era de un 650. 650. ¿Ya? Oh, wow. Ahí tiene... Ahí puedes hacer un build motor y puedes empezar a hacer... Voy a pensar, yo acepto. Si lo agarras... Pero hay que refresh el motor. Lo que le pasó a este motor fue que el dueño no quiso arreglarlo. Me trajo otro motor, cambiarlo. Pero lo que fue que los sprockets del cam se mueven, pero no dobló válvula ni nada. Sí, y tengo los sprockets nuevos. Pero no lo quise arreglar, dijo... voy a echar un proyecto por eso. Si hace eso sería fantástico. Voy a aceptar tu proyecto. Guarda para mí entonces. Sí, dale. ¿Y aquí el V10? Eso es un V10, sí. Tengo otro V10 allá y yo tengo como 3 más. Sí, por ejemplo, ese M6 lo van a vender. ¿Cuál? Este M6 clásico. Y aquí tengo el proyecto que te acuerdas que estoy haciendo, el Mercedes, el Hammer. Y tengo el SL65 que te acuerdas que quería hacer contigo. Sí, ¿verdad? O hacer el proyecto necesito desarrollar el harness. Hay otro chasis ahí tirado, sí. Sí, porque compra para sacar el Sí, ese murió ya. Tengo un M3 también, E46 para proyectos. Tengo esta wagon también que... No sé, bueno, esta que está completa. ¿Quieres esa wagon? ¿Está completa? ¿Qué motor tiene? No, el original. Original. Es que compré un carro y el cliente me dijo... Para comprar un carro le tuve que comprar el wagon. No tengo uso. Olha ya. Siempre caen... Mucha idea. Este se le va a poner... Esto es un Euro MTEC 2. 4 puertas, pero el motor S14 de M330 se le va a poner este carrito. Eso va a ser como un Euro M3 4-door. Son cositas, al cliente le gustan mucho esos proyectos. Y esto va a ser un Hammer. A botar um motor de SL65 aqui nesse aqui. Mas impressionante aqui, ó. Já chegou cheio de ideia. Ele me deu um motor de McLaren, que eu tenho que achar agora um projeto para botar. Já ofereceu para achar uma M5 V10, que ele é um mago das M5 aqui, das M6, né? Inclusive desmanche elas para tirar os motores. Tem 5 motores guardados aqui para os projetos deles, porque ele adapta em tudo que é carro, né? Então, cheio de ideia. E ofereceu um motor de Bentley aí também, V12. Olha, não sei se eu tô suando aqui até, acho. Não sei se é bom ou ruim vir nesse lugar. Mas beleza, vamos encerrar aqui, porque senão daqui a pouco eu saio com mais um motor daqui. Chegamos aqui na Siena Motors em Pompano Beach e Pedro veio junto hoje, trouxe meu filho aí, para quem não conhece, fez 13 anos de idade agora, essa semana passada, né? E a gente já estava falando, a ideia era o seguinte, ó, como eu preciso comprar um carro para mim, né? Eu já expliquei nesse episódio,
E o Pedro já vai, com 15 anos de idade, pode dirigir aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Do lado dos pais, né? Então daqui a 2 anos ele vai poder dirigir. Então nada mais, quem sabe a gente olha um carro junto e escolhe um carro que sirva para mim andar nesses 2 anos e depois eu te passo esse carro. O que tu acha? Eu acho que é legal. Tá, só que agora é o seguinte, nós chegamos aqui Por que nós viemos na Siena Motors? O Claudio, que é o Claudio Senhoretti, o nome dele, é um brasileiro, tá? Que eu vou conversar com ele, vocês vão entender. Mas ele é um amigo aqui que conheci alguns meses atrás, até por meio dos carros. E ele tem uma história muito legal e ele tem uma frota de carro aqui incrível. Ele está ali dentro, agora a gente vai chamar ele aqui para bater um papo e gravar um pouco dos carros aqui, ó. Tá aí o seu Claudio. Ah, quem agora tá sim. aqui? Prazer, meu Tranquilo? amigo. Oficialmente, prazer, então. Oficialmente, tanto tempo falando por social media, mensagem, telefone. Agora a satisfação receber ele aqui. E é legal assim, acompanhar. Eu estava dizendo, a gente acabou se unindo por essa paixão dos carros, né? E tu trabalha aí num ramo que acho que é um sonho de muita gente também, né? Tu veio do Brasil há quantos anos atrás? 26 anos, 26 anos já na terra do tio Sam, aqui Começou vendendo carro nas feiras de carro aqui? Exatamente, comprando. Na realidade é uma história um pouquinho diferente. Comecei na construção, né? Que no começo não tinha como e não falava inglês nem nada, mas já com 2 semanas trabalhando na construção, já comprei 2 caminhonetes, dei uma reformada nela e vendi para os caras que trabalhavam na construção mesmo. Eu falei, opa, carro, dá para fazer carro aqui, vamos começar. Cara, e aí 20 e poucos anos depois tu tá aí com uma loja de respeito, assim, né? Até vou dizer assim, a gente tem vários amigos em comuns também que já compram carro com ele. Tu atende muita gente, muito brasileiro aqui que vem para a Flórida, né? Muito brasileiro, muito americano. A gente exportou muito carro para o Brasil por certo tempo, mas o nosso goal é ficar concentrado aqui mesmo nos Estados Unidos. E a gente manda muito carro para fora do estado. Hoje é meio que nacionalizou tudo, né? Meio globalizado, então é fácil o transporte. A gente vende muito carro para fora do estado, que a Flórida é conhecida como vender carros bons, carros que não tem ferrugem, porque não tem neve, né? Apesar da gente ter o mar aqui perto, mas é diferente a maresia do que é conhecido no Brasil. Aqui a maresia não pega tanto, mas... E eu tô curioso assim, ó, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma volta aqui. O objetivo da gente é o seguinte, Ana. A gente quer olhar os carros que tu tem, assim, uma por curiosidade, porque eu sei que tu trabalha com muitos carros especiais, né? E eu acho que o pessoal do Brasil gosta de conhecer os carros, então vamos dar uma passada e mostrar alguns carros que eu acho que o pessoal ia gostar de ver, que tem aqui, preço, assim, meio que para ter uma noção de... Uma comparação, né? Para ver que carro que tem, que opção. E a segunda é ver, assim, um carro que, vamos dizer assim, que eu e Pedro escolheríamos para ser o futuro carro dele e que sirva para mim agora, para meu próximo carro de dia a dia, né? Não, com certeza eu quero fazer parte desse projeto aí, principalmente Pedro também, mais uma coisa que a gente tem em comum, o nome de um dos meus filhos também é Pedro e era jogador de soccer também, de futebol. Também é isso aí, mais uma coincidência. Vamos lá, segue a gente aqui, bem-vindo a Siena Motors. Cara, tem... Bom, é difícil olhar. O Pedro gostou do Bentley antes, né? O Pedro já... Ah, não. Você tinha gostado de um... Era um Bentley, né? Que tinha perguntado lá, né? O Bentley? Esse aqui é conversível, já é um pouco diferente, né? É um Bentley Speed. Esse tem 600, é uma versão especial, mesmo sendo conversível. 616 cavalos. É o V12 Biturbo, W12 Biturbo, isso, né? Isso. E quanto vale esse carro aqui, mais ou menos? Esse carro, 85 mil, mais ou menos. Tá fora do nosso orçamento. Então, mas imagina quanto custa um carro desse no Brasil, né? O budget? Cara, na verdade, assim, ó, eu tô explicando, ó. Eu tô saindo num Tesla, né? Que até tava brincando assim, é um Tesla que me custou $72 mil, é o que eu perdi em 3 anos dele, porque foi um leasing. Sim. E agora, assim, até... nesse período que a gente estava passando por uma recuperação na empresa no Brasil lá, né? A gente sofreu com as enchentes aí, para quem está no planeta Terra aí deve ter visto o que aconteceu, ainda mais sendo brasileiro, né? Então assim, eu tô com orçamento reduzido. O meu objetivo é comprar um carro que sirva para o dia a dia e que eu não vou perder dinheiro, que seja uma coisa que me dê prazer, assim, uma coisa que eu pego de manhã e eu gosto. O meu
carro dos sonhos, assim, é uma M5 V10, que é um carro que para ter a memória emocional que eu tinha no Brasil, igual, os primeiros carros que tu te lembra também, né? E é um carro que tem um ano atrás, 2 anos atrás, a gente teve umas conversas, eu perguntei para ele, que carro tu quer ser o teu primeiro carro? Aí ele falou aquele carro, eu disse, não, pode deixar que a gente vai comprar um. Então vou falar para minha esposa, Ediane, o Pedro pediu esse M5 V10, a gente vai ter que comprar uns 2 anos antes só para garantir que tem o carro, né? Mas ao mesmo tempo tem uma questão da M5 a V8 de turbo. Isso. Que tu tem uma aqui, inclusive. Temos uma aqui, que o Pedrão acho que já olhou no website antes. Então vamos mostrar tudo isso para vocês, mas com certeza vocês estão no lugar certo. E aproveitando, queria deixar todo o meu sentimento de sofrimento pela catástrofe e tudo que passaram no Rio Grande do Sul, inclusive com a sua fábrica, sabe? Realmente dói no coração. Daqui a gente fez várias doações, ajuda de como pôde. Até na nossa doação da Feotec Brasil, te agradeço lá para os funcionários, fez uma doação muito generosa. Claro, sempre. Foi muito legal. Sempre. E então esperando que saiam logo disso, que ainda é recente, mas que supere tudo isso aí, e a gente vai estar sempre aqui para dar um apoio, um respaldo também no que puder a todos os nossos coterrâneos do Brasil, que o Brasil é o país do coração. Bom, vamos lá? Vamos falar de coisa boa agora aqui, vamos ver os carros. Vamos fazer um exemplo assim, Pedro, o que te chama a atenção, o que tu quer olhar aqui? Se tu fosse, o que tu é curioso assim de entender? Bom, Pedro, eu te falar, a especificação aqui, o que a gente mais gosta de trabalhar não é carro exótico, não é carro, são carros especiais. O que é carro especial? Pode ser um Mazda Miata, mas desde que seja uma edição especial, alguma coisa, Mercedes, que for AMG, ou alguma edição especial, alguma coisa mais clássica, como eu sei que você tem uma paixão e gosta dos V12, coisa clássica, é o que a gente gosta de trabalhar. A BMW, a série M, então seja M3, M4, M5, as M's mais antigas ou alguma outra versão especial. E daí vai trabalhando com carros especiais. Mas acho que tem uma boa opção, tem algumas opções. E se a gente não estiver aqui, como eu já falei, com seu pai por telefone antes, a gente traz. Entendeu? A gente traz exatamente o que você quer. Manual, V10 ou o que for. Cara, tô olhando. Curiosidade, quanto é que vale aquela Maybach ali? Aquela lá tá 60 mil. 60 mil? Isso é encrenca boa, hein? Isso aqui é uma Mercedes Maybach, que é uma série especial. Tipo, uma linha especial. Deve estar fechado, mas eu posso pegar a chave. Não precisa, só... A roda é muito legal, hein, cara? Essa é uma limousine, né? É lindo, carro confortável. Diferente, um pouco a pegada de um... Não é o carro. Diferente um pouco da pegada de um carro esportivo, mas o carro é legal. Dodge Charger SRT, esse aqui manual, um carro legal também, mas se é um carro alemão que está te chamando o olho. Corvette temos algumas que é legal, C5, dá uma olhada. Freião. Freio, Willwood, os freios grandes, e ela é um Pro Charge. Dá um foco nesse motor, um trabalho muito bem feito. Vendemos essa ontem. Vendeu já? Tá indo para Califórnia. Caramba, quanto vendeu? Vendemos por 40 mil e foi um senhor de 92 anos que comprou. Então isso é legal também, que o americano curte e tem essa paixão por carro mexido, um carro Pro Charge, né? Esse carro aqui é Pro Charge. Versão de aniversário, 50 anos. É de versão de 50 anos, essa aqui 60 anos, né? Manual, é a última edição da C6 e é a Grand Sport, que ela tem o corpo dela é mais largo, né? Eu já tive uma, mas aqui é o seguinte, a gente está super confuso, né? A gente está procurando um carro 4 portas de dia a dia e está olhando os de 2 portas de 2 lugares. Se eu voltar com mais um carro 2 lugares, a Diane me mata. O último que eu cheguei foi a Mercedes. É difícil, né? Para quem gosta de carro. Uma outra opção é uma caminhonetona, assim, né? Mas essa é uma Q8 RS. Mas isso aí, quanto é que tá essa aqui? Essa aqui, 90 mil. 90 mil. 90 mil, É o mesmo, isso aqui é o mesmo carro que a Lamborghini Urus. Sim, é uma Urus. Exatamente o mesmo carro que a Urus. Tá? É idêntica. O que muda é um pouquinho de diferença no corpo e os emblemas, mas é 100% uma Urus.
Ah, e tem umas coisas legais. Cara, essa Mercedes aqui é legal, hein? Olha aí, ó. Essa é bem novinha, hein? Quanto tá essa Mercedes aqui? Eu acredito que esta esteja em 90 também. GT 53. Chegou essa semana, uma MG com 12 mil milhas. É. Mas é muito novo, eu acho que ela vai dar um tombo ainda pra... E aqui a M5. tá a M5. Ah, essa aí. Chegou a ver ela? Vamos lá pegar a chave, pra você dar uma olhada na M5. Esse é um carro bem legal. Essa... não sei, acho que tá uns 30 e poucos. Só que ela é último, um dos últimos anos já, 2016 ela é. É, tá bonita essa aqui, hein? Ela já é modelo novo, né? Diz que a 2014, 15 ainda tinha uns problemas. Essa aqui elas... agora que eu vi tem a Ferrari igual a minha. Olha aí. Pedro, vai lá, dá uma olhada lá. Então essa aqui é uma 2016. É uma F10, né? agora fugiu também. Não é F10, é F10, né? 80, não é? Uma coisa assim, sei lá. Liga ela aí, aperta, pisa no freio e liga. Só aperta o start ali. Tem tantas siglas desse carro, freio, de vez em quando a start. gente confunde. Escapamentinho Não, ela é original. original. É. Ah, que ela dá o cold start assim, né? Ela é o cold start dela, é. Esse tá quanto? Essa tá 38. Mas claro que é a pedida, né? E pra Fueltech a gente vai fazer um preço especial. Essa aqui tá no lado de cima do nosso orçamento, mas... cara, essa aqui é uma opção. E aí, o que você achou, Pedro? Gostei desse carro bem legal. Acho que a combinação de cor é muito interessante. Ela é carbon black, né? A pintura dela exterior, que é uma cor muito Sim. bonita na BMW. E com esse interior cuio também fica bem bonito. É um carro 4 portas. Você tem um carro esportivo, tem bastante espaço. Dá para fazer bastante coisa de mecânica ou de suspensão. Imagina chegar no colégio com isso aqui. Já pensou? 15 anos chegando no colégio com 15. desse? Será que tá bom loucura, para hein? você? Tá, desliga aí, vamos ver o resto. E aqui tem uma M3. Qual que é a faixa dessa aqui? Essa aí tá 62. Essa é uma M3 CS, não só a Competition, mas é aquela versão CS. Foi feita a cor dela original azul. Isso não é wrap, ela tá com PPF, né? Ela é a cor original, é assim? Ela é a cor original, mas tá com Sim, PPF PPF fosco. em cima. O PPF fosco, stealth. Esse Baita é legal carro também. Que ano bem é? legal. Essa é 2018. 2018. Eu fiquei curioso, isso aqui é uma réplica? Cara, vamos falar de outro carro, vai. Que eu sempre tenho que vir falar desse carro. Esse aqui eu não quero falar muito não, mas tá... Cara, de ver esse carro aqui me dói o coração. Por quê? Já algumas pessoas mexeram no carro, já mandei para algumas oficinas especializadas de Ford e tudo, que mexia... É um biturbo, foi feito um biturbo, tá? Um motor bem interessante. Esse é uma réplica que chama GT40. A fábrica fechou porque a réplica custava mais do que o carro original. Ah, é? É. Caramba. Então a estrutura do carro é uma estrutura muito boa e eu comprei ele com uma certa falha e a gente nunca conseguiu acertar essa falha. Então Mas aí, isso aí tá me chamando a desafio aí, ó. ó, se você quiser pegar um desafio, eu entro nessa. Esse aqui é merecido. Olha a porta. Até difícil de entrar e sair dele. Carro de corrida, né? Caramba. Carro de corrida. Dá pra ligar ou não vai ligar assim? Será que a gente consegue? Faz tempo que não liga, hein? Ele é um motorzão carburado, agora que eu tô vendo aqui. Cara, isso aqui é louco, hein?
Essa carro é louca, hein? E aí, Pedro, gostou desse? Esse aqui o tio queria ver ele funcionando, viu? Deixa eu sair. Aqui, ó. Peraí. Caramba! É elaborado isso aqui. Os caras ganham uns 30 Tá aqui quilos, não desse sai lado, mais. filho. E aí? Ó, aqui, Anderson. Esse é o Rodolfo, Ah, pra mim. é um dos técnicos que trabalha aqui pra gente. Ele sempre me pergunta desse carro, eu nunca quero nem falar desse carro. Tá, então tá. Como você vê, tá abandonado. Olha que interessante, duas Master Power. Isso foi feito nos Estados Unidos ou no Brasil? Foi feito nos Estados Unidos. Com turbina brasileira. É. Ah. Mas foi feito por brasileiro? Não, Não? não foi feito por brasileiro, foi feito Interessante. uma oficina aqui pelo cliente, o cliente que fez esse trabalho. Aí depois dele colocar tanta grana no carro, ele decidiu vender e eu pensei que ia conseguir arrumar assim fácil e depois me decepcionei e acabou virando um carro aqui só de amostra. Cara, mas assim não é difícil, tá? Eu acho, ó, trocamos todo esse sistema MSD, sistema de... Não, é que eu digo assim, botar uma Fueltech não é difícil, porque é basicamente manter o corpo aqui e tal. É, pode manter se quiser, né? E aí, vai encarar então? Vamos mandar ele pra Fueltech? Não, calma, não te emociona Opa, ainda. Não te emociona eu já ainda. tô quase empurrando o carro, tirando o carro aqui, pode. Ele é um... Na verdade é um corpo com 4 injetores aqui, teria que... Quer bater na chave lá? Qualquer coisa, eu não sei se vai precisar pisar na embreagem, é melhor tá aí no... Talvez esse aqui do lado. Pegou? Pegou, não acredito. Tem 2 anos que ninguém liga isso aqui. Tá cheirando gasolina, mas não é vazamento. Tá vazando? Tá vazando gasolina. Tá vazando? Muita. Então... Muita gasolina vazou. Acabou de vazar quase o tanque. Caramba. Ele quando liga, ele dá o cheiro de gasolina nele. Não, mas Não. Ele, quando ligou a chave eu já senti o cheiro. É uma linha de... Deve ser uma linha de combustível Que tá rompida, rompida. Deve estar ressecado, né? Muito É. tempo parado. Olha aí, ó, vazou de gasolina, ó. Deixa ventilar aí. Última vez que eu dirigi essa coisa, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui deve ser um negócio insano de dirigir. foguete o carro. Sim, imagina. É um barulho até bonito, assim, pelo da lenta mesmo, deu pra ver. Não, ele um carro que não liga 2 anos, É. Ele é todinho de carbon, né? Ele é Sim. o full build dele é carbon e Tá. chega... Eu vou pensar num plano pra ele, me dá uns dias aí, eu te Ok, proponho alguma ideia aí. ok. Vamos olhar o resto. Tava aí. quietinho aqui, É. você que É. cutucou a onça. Você cutucou Cara, a que onça. o negócio é muito clássico, né? É muito clássico. Eu fui na Shelby esses dias lá e olhei assim, eu até casualmente assisti o filme Ford vs Ferrari de Aham. novo agora, semana retrasada, assim. É muito É icônico, histórico, né? Histórico. Ele estava à venda uma época, mas tem mais de 2 anos que eu tirei ele do né? website. Sim. Que realmente é um carro que... Qual que é o valor que tu pede num carro desse, assim? É um carro que seria mais ou menos de 250 mil, é. É impressionante o... É que, claro, tudo isso coisa especial, né? Sim. Deixa eu te perguntar, esse Porsche aqui, Esse Porsche é uma conversão... ele é Do- aquele que tu falou, um 996 ou um 997? Ele é uma conversão de um 96... Ele é um 996 turbo original. Ponto 2 ou ponto 1? Ponto 1. Felipe, 2003. Então ele é o ponto 2. Ele é o 996.2. Tem é o 996.2 turbo original convertido num 997 Sim. GT2. É bonito. Quanto que pede esse carro?
Esse a gente pede 80, mas de novo, esse aqui tem uma gordura boa aí que dá pra fazer preço. Tô curioso pra ver o resto do pátio aqui, vamos ver. Vamos lá. Aí, velho, tem uma Ferrari igual a minha aqui, ó. Essa é uma 97 355 manual de fábrica. Sim. Ah, Quanto vale esse carro agora? Tá precisando de um carinho também. Eu acredito que é um carro mais ou menos de uns 100 mil. Por ser manual, né? Tem 20 mil milhas. A gente ordenou um top novo, que acredito ou não, isso aqui foi vandalismo aqui. Caramba. Aqui ó, atrás. Aqui. Eu troquei da minha, bem fácil até, não é difícil. Você ordenou da Europa? Não, Acho que vem da Europa. comprei no eBay, mas não era caro, era $500, uma coisa assim, mil, uma coisa assim. Ok. Não sei. E a qualidade boa? Boa, na minha opinião, sim. Mas nela aqui o que falta? Não, só isso mesmo, top e O banco tá bom até. uns detalhezinhos, sim. Não, é um carro bom. Porque, cara, esse carro aqui é judiado, não adianta. Uma coisa que eu fiz na minha que melhorou muito, mas não sei se vale a pena, eu botei uns espaçadores nas rodas. A roda é muito pra dentro desse carro. É muito pra dentro, Tá muito pra dentro. Deixa eu ver o motor aqui dela. Imagina, a minha eu paguei 31 mil, claro que não tava nem rodando, né? IFTA. Como esses acabamentos é feio da época, né? Tipo assim, pra mim, o que eu fiz na minha ficou tão bonito assim que escondeu as lateral aqui. E essa é a mesma injeção da minha. Essa aqui tem um escapamento, ó. Ela tem um escapamento, acho que é um... É bacana. Escapamento da época. Fugiu o nome também. Não é Capristo, é o... Caramba, esqueci o nome também. Que legal. É legal ver uma dessas. Qual os escapamentos, Felipe, da Ferrari antiga mesmo? O nome do escapamento das Ferraris antigas? Não Capristo. Tube, escapamento Tube, Cara, legal, dá uma saudade da minha aí. Vou ver ela nos dias aí. Aqui tem uma 308 também. Uma outra aí que virou projeto também. Então temos alguns projetos aqui. E essa é uma 2001 360 manual também. Essa aqui é rara, hein? Quanto é que vale Raro essa? também. Essa uma faixa de uns 130. E... uma C45. Esse é um super carro também, um carro muito bom, um carro legal. Uma MG. O banco de corrida, assim, um banco esportivo. Banco concha, né? Quanto vale esse carro? Biturbo. 30 mil. 30 mil? Que ano é? 2017. Ó, essa é uma opção. Seria uma opção, sedã, 4 portas. Isso aqui também é legalzinho. Ferrari essa é uma California T. É a T. É a T. Tá. É uma edição especial que eles chamam de Tailor Made. O que é aquela Mercedes ali? Uma 500. É CL500. É a CL500. Era um carro muito legal da época. Sim. Esse carro aqui é o único dono. Só teve um dono, tá com 80 mil milhas. Quanto vale esse carro? 16 mil. 16 mil. É. O preço que eu paguei na minha... Você pagou na 12 cilindros. SL, claro, é mais antigo. Que ano é esse carro? Essa é 2006. Essa CL vale pouco, né? É um carro bom pelo que... Era um carro de 120 mil na época também. Imagina. Eram carros caros. 10 vezes menos o valor do carro. Esse aqui já é outro patamar. G-Wagon toda preparado pela gente. A gente que instalou o kit da Brabus. Fizemos ela todinha Brabus com o corpo grande, mais largo. Roda de fibra de carbono da Brabus. Quanto vale esse carro aqui? Esse carro 240. Caramba. Mais ou menos 60 mil dólares, 60, 80 mil dólares o kit completo da Brabus. A distribuidora aqui em Miami. A gente é um dos vendedores dele, então eles vendem o kit pra gente e a gente instala tudo na nossa oficina. Que legal. E aqui tem uns brinquedos teus. Aqui é tudo à venda, tudo à venda. Tudo que tá aqui é à venda. O Pedro que criou um Lamborghini. Tá aí, essa aqui é uma Liberty Walk. É Liberty Walk. Então esse kit é um kit japonês.
Sim. né? Ela foi mais largo, ó. ela foi o carro do SEMA de 2018. Aham. Tá? Aí depois a gente deixou ela branca e agora voltou com esse mesmo livery que era do SEMA. Vou pegar a chave dela para você. Acho demais, sabe? É. Esse Audi é R8. Esse aqui chuta uns 100 e poucos mil. Esse aqui deve ser uns 200 e poucos mil. Não sei, deve ser mais, talvez. Mas eu acho, esse é meio exagerado, assim, né? Tipo, claro que esse é um carro show, né? Mas esse aqui é muito o carro do Batman, né? Pedro, vai lá, legal essa aí. Vai lá, liga ali, ó. Acho que ela deve estar com a suspensão levantada. Ela é ar. Estacionária. É na frente dela, né? Só para não bater a frente. Sim. Pode pisar no freio para ligar ele no meio, ó. Não levanta a tampinha. Isso. É igual avião, Pedro. Segura mais um pouco. Segura o freio. Ah, tem botão. Tem... Pode. Não, sim. Ela não tá com freio de mão? Só puxar o quarto. Aí. Agora foi. Agora foi, tá. Aqui ela vai baixar. É, 3. Quanto que vale esse carro aqui? Essa aqui, 580. 580? É. Não vai muito, se vai, são uns 2 e pouco só. $580 mil essa aqui. $580 mil. 580,000. Imagina? Aí não dá, né? Pode desligar. Não precisa pisar. Caramba. 580 mil. É foda, hein? É grana, né? É grana. É grana. Não, essa aí tá meio demais. Mas... Bom, imagina o cara ser o guri mais famoso da escola. Isso aqui já tá mais com medida aqui. essa é uma série especial também. Liga essa lá, Pedrão. Vai lá. Ou dá pro seu pai ligar, tanto faz. Liga aí. Vai lá. Essa tá com escapamento IPI. Ah, é? É. E essa aqui é quanto a pedida? Essa foi uma série especial dos 50 anos. É, Essa 400. 400. Tira o pé do freio e põe o pé no freio de novo. Segura. Ela tá em neutro ou tá em marcha? Ok, ela tá em primeira. Então põe o pé no freio e puxa as duas juntas. De novo. Ok, pisa mais no freio, pisa mais. As duas juntas. Aí, agora liga. Pisa no freio. Tira pisa no freio junto e aperta junto. Segura. Caramba, o barulho. Aqui até, ó. Loud environment, meu relógio. Dá uma aceleradinha, peraí. Puta, essa aqui é foda, hein, meu? Não quer deixar ela esquentar um pouco mais para ele acelerar mais? Não, deixa. Hã? Não vamos se emocionar. A gente veio pra comprar um Não, carro de pô. 20 mil, sai com um carro de 400. 144 meses? Pô, 140, faz Cento- umas 2 vidas, faz ou não? Não, essa acima de 200 é 180. 180 meses. 180 mesmo? 180 Como meses, assim? financia. Financia Sério? 180 meses, é. Tá brincando? É, Quanto é a prestação até aí? 200, entre 100 a 200, 144 meses. 144 mesmo? Quantos E anos dá isso? acima, 12 anos. E acima de 200 mil, financia em 15 anos, 180 Pode meses. ficar 15 anos pagando ela, o que tu acha? Então, Quando tu tiver, tu pode financiar até os teus 29 anos de idade. Mas quanto é? $400 mil. 400 mil. Quanto é que dá a prestação no carro de 400 mil em 180 vezes? eles pedem, tem que ser 20% de entrada, ou seja, seria 80 mil de entrada. E vai dar o quê? Uns 2.500 de parcela.
Olha, não. Não é ruim. Não é ruim. O problema é quando o cara for vender, se ela valer muito menos, né? Mas esse carro não vale. É uma 12 cilindros. Essa aí não perde, né? Não vai perder. Não vai perder. Olha, imagina. Ó, e arrupiou. Eu vi que você arrupiou. Se arrupiou é aqui. Eu não sabia que financiava tão... Bom, financiar em 15 anos. 15 anos. Imagina. Ué, barco financia em 25 anos. Sério? Sim. Tá brincando. Barco financia, casa financia em 30. Né? Então... Tá, vamos voltar um pouco mais à realidade. A gente estava onde nos 20 mil, a gente foi nos 400 agora, mas vamos falar um pouco mais da realidade. Mas só antes de voltar para a realidade, quanto é que é o R8 mesmo? 140. 140, tá melhorando. Financia em 12 anos, 144 meses. Meu Deus. Olha lá. Agora eu entendo também porque os caras têm esses carros tão Por quê? Vai pagar $1.200 de parcela, 1.500. Uma bíblia de prestação no porta-luva, mas o cara dá uma de bonito, né? É que aumentou os juros agora, mas quando os juros estavam mais baixos, não fica muito. Então é por isso que é o verdadeiro é o American Dream. Cara, é American Dream. Não sabia que financiava 15 anos carro. American Dream. Não, o Pedro preocupado lá. Cuidadoso, ó. Vou dizer, uma das primeiras vezes que eu tô conseguindo arrastar ele pra fazer um negócio de carro assim. Ele não é difícil de ele... Que bom, olha lá, é só de ele estar indo lá e fechar. Vai dar uma volta com ele, com o carro. Vai dar uma volta podia, com ele né? na preta, assim. Deixa eu falar pros meninos colocar a placa. Tá, volta lá então. Colocar a placa. E essas Porsche aqui, ó. Já é muito moderno pra mim ainda. Aventador, nunca andei numa Aventador, tá? Eu já andei de Huracan. Ó, já que tu insistiu muito, vamos dar uma volta então. Tem que vir aqui dar uma volta de... Deixa eu pegar minha carteira, peraí primeiro. Quem é que nunca foi pra comprar um carro de 20, saiu com um carro de 400? É normal, né? Tipo assim... Mas é o seguinte, quando o cara se programa, vou comprar um carro de 20, é certo que o cara vai comprar um de 30, né? Agora, entrar com um de 20, sair de 400 é a primeira vez. Cara, já que tu insistiu muito... Eu vi que você insistiu. A hora que eu vi aquele... A hora que eu vi o pelo assim arrepiado, olha lá, ó. Cara, olha só. Não sei, acho que é uns 2.500. Não, é o preço do Tesla. Não é tão caro, porque paga em 15 anos, né? Caramba, é. Mas você fala mesmo do preço do Tesla. É, aí parece barato, né? Pra gente convence a mãe. Dizer que eu comprei o carro do dia a dia, uma Lamborghini Aventador. Eu acho que consegue. Tem 9.000 milhas. Aí troca a marcha aqui, ó. Tá em primeira ali, tá vendo? Tá. É louco esse carro, né? Só o barulho dela aí. Caramba. Não, deixa aberto. Deixa aberto? Aham, eu quero aberto. Quer escutar o barulho? Sim. É o carro do Batman. Mesmo do Tesla. Hã? Mesmo do Tesla. Como assim? Tem mesmo preço. É, não, mas é que Sim. 15 anos, né? O Tesla era... Mas não é estranho, né? Porque a gente tá falando 2 mil de prestação em 15 anos. Só que tem que dar 80 mil de entrada. Mas a jogada que esse carro aqui é... Se ele vale 400 mil hoje, se ele valorizar, tu até ganha dinheiro. Porque tu vende depois por um preço maior, sabe? E tu consegue botar coisas que nem quando tu não quer andar mais? Ou tu ainda quer andar, vender. pode modificar pra ter aquele mais, mano, dinheiro? Sim, mas normalmente... Tu não modifica? É, não, modifica um pouco, mas não, Tanto. não muito assim. Parece Thunder.
Cara, o barulho desse aqui é louco, né? Sim. Turn left, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Turn left, then your destination will be on the left. Assim, ó. Estou? Muito legal. Deixa eu botar em E aí, neutro. Pedrão, como foi? Muito legal. É esse sorriso que eu gosto. Olha só, pera aí, vamos ver um. Cara, é impressionante. É tri, hein? Nunca tinha Demais, dirigido né? um Aventador. Hã? Nunca tinha andado num Aventador. Não? Você Não. nunca tinha andado? Não. Porra, agora você me deixou mais feliz então, porra. Experiência. Aqui, ó. Legal isso aqui. Puxa pra baixo esse, puxa o prata. Aí. É. Cara, é. Puxa isso. Puxa, levanta a porta agora. Não, pera aí. Ah, cara, é impressionante, meu. Meu, muito tri. Demais, né? Muito obrigado Demais. pela experiência. Porra, que legal. Falou que é a primeira vez, nunca tinha andado? Sim. Nunca tinha andado de Aventador. Essa é a experiência do V12 de Aí, é uma verdade. LP700, cara, é... É. Pera aí, não fecha que tem que Tração pegar a nas câmera. 4. Cara, anda. O negócio é brutão, hein? É um brinquedão, né? Dá uma olhada aí atrás. A casa de máquina. Então, mas é 2.000 mesmo a prestação? Viu só como que é? Ó, pela lateral, senão. Aí. Olha aí, ó. Caramba. Tudo de fibra de carbono. V12. Muito animal. Bah. Bom, vamos voltar à realidade então. Ah, isso aqui é uma coisa de Só pensar, né? calcula pra mim lá quanto é que é a prestação. Calculo. Só pra eu falar pro pessoal aí também, né? Pra falar, é claro, não, a gente fala exatamente quanto que é. Pode ver meu credit score aí também, só Pode. só pra gente ver com o Só, pessoal. vamos vendo isso, deixa eu assinar só os papéis aí também, só pra mostrar que, Só, né? Pra ver, né, como que é, né? Eu digo, o cara que vai comprar um carro de 20 sai com um de 400. Mas essa é a experiência. Cara, Mas é demais dirigir, não é? Meu, é muito. É. E aí, Pedrão, gostou ou não? Chegar na escola com essa? Não. 15 anos, chegar com um carro desse na escola, já pensou, Pedro? Imagina, tá louco. Não, cara, o primeiro carro o cara tem que sofrer um pouquinho, tem que ser um carro meio encrenca assim, que passa um pouco de, não digo vergonha, não vai passar vergonha, mas tem que ser um carro meio aprender. Aham. Tinha que ser um manual para aprender a fazer as marchas com a embreagem. E esse aqui, pra passar o fim de semana? Porra, Hã? sério? É? Não sei. Tá bom ou não? Tá até bom Quer demais, escolher um né? outro? Hã? Não sei. Aí, ó. Passar o fim de semana, Tá fácil isso aí? tá fácil, já tá com placa. Ah, é? Colocou aqui fora já pra vocês aí. Tá, Tá bom bom. esse, Pedro? Eu já deixei o patinete lá dentro pra Ah, é? você, Até patinete. ok? Tá bom? Você quer levar o patinete? Depois você só me devolve quando for embora, só Ah, isso. Cara, brigadão, meu. Valeu Cara, mesmo. imagina, um prazerão ter vocês Ah, aqui. Valeu mesmo. E o Pedro é xará do meu filho também. Aí, ó, Muito aprendeu bom umas ter hoje. vocês aqui. É a nossa a guerra dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, que Tem que todo se unir. mundo... tem que unir, todo mundo acha que é fácil, é bonito, é lindo, mas a gente rala muito, é muito trabalho. Não, e cara, É assim, a gente conversou um pouco por fora das câmeras também, assim, né? Então nem todo mundo sabe exatamente a história desse cara aqui e o quanto batalha, né? Porque quando tu chegou aqui, tu chegou literalmente vendendo carro na praça, né? E 20 e poucos anos depois tu construiu aí uma frota impressionante, assim, que outra não é só os carros, é a reputação, né?
clientes que voltam, o cara para estar na praça vendendo carro, com carros desse nível, com estoque próprio, é tirar o chapéu, cara. É difícil, então manter o estoque próprio sempre foi o maior challenge, a maior dificuldade, né? Mas eu sempre quis manter o estoque próprio e sempre a gente poder trabalhar com aquilo que é da gente mesmo é melhor, né? Claro. Então eu sempre tive insegurança de ter investidores ou de deixar alguém investir, eu sem ter uma certeza, né? Eu sempre preferi trabalhar aquilo que eu sempre pude ter. Então é uma jornada de sucesso, tem muita história por trás disso, né? Fora tudo que a gente passa e as coisas pessoais, mas a parte boa é os amigos, sabendo filtrar, o automóvel traz coisas maravilhosas, conecta muita gente. Por exemplo, nós agora. E daí vai, né? Cara, parabéns. Tô feliz mesmo, feliz de conhecer a tua história pessoalmente aí. E obrigado também por essas experiências aí. Claro, é uma honra ter obrigado você. Obrigado por que a gente falou, assim, a gente estava querendo mostrar pro Pedro um pouco dessa coisa de carros, assim, porque é difícil tu trazer as crianças hoje, assim, especialmente pra gente que é muito ligado a carro. Pro meu caso, assim, os meus filhos não são totalmente conectados a carro como às vezes a gente sonha, assim. Então, mas tu também não pode forçar, né? Então, isso aqui está sendo uma baita oportunidade, ver a cara dele de felicidade ali. Tem que deixar naturalmente. O maior prazer hoje e a nossa parte hoje de crescimento que vai existir nos próximos meses, a gente está com um projeto muito grande e logo a gente vai estar fazendo mais mídia disso também para o Brasil, que é essa parte de mídia, de social media, eu sou horrível, mas prometo que eu vou melhorar. É um crescimento que a gente vai estar tendo, que eu estou investindo hoje todas as cartas que eu tenho por meus 2 filhos decidirem vir e fazer parte do time. Eles terminaram a faculdade, tentaram alguma coisa por conta deles, deixei para saber o que eles queriam e ter certeza, e eles me procuraram. Eles bateram na porta, eles quiseram trabalhar, então Eu conversei com um deles aqui e dá pra ver assim que tem talento, sabe? Não herdou de ti muita coisa. São centrados, tem uma pegada boa e a gente vai partir isso pro próximo nível, né? Então esse é o gol. Mas é importante, eu estou muito feliz de ter você aqui e compartilhar isso com você. Agora é o seguinte, nós estávamos indo para conhecer todos os lugares, só que antes disso nós temos que conhecer a Casa Gearhead. O Cláudio estava mostrando umas fotos e eu disse, não, eu tenho que ver essa casa porque eu acho que é o ápice do que um Gearhead consegue concentrar numa casa, assim. Cara, eu já estou aqui já há mais de 20 anos nessa casa, mas decidi fazer uma reforma. Aí eu falei, bom, já que a gente vai fazer uma reforma, vamos colocar algumas coisas, algumas peças que sobrou lá na oficina. Tinha uns motor jogado, uns escapamentos. Aí falei, vamos coletar as peças que tem aí, vamos tentar fazer uns móveis para ver se sai alguma coisa que presta. Cara. Aí apresentar para vocês aí uma casa Gearhead, né? Eu acho que eu me considero um pouco Gearhead. Meu Deus, né? Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o seguinte, eu sei que lá em São Paulo também tem isso, né? Quanto São maior Paulo a porta, é mais... São Paulo é normal, né? No Rio Grande do Sul não é normal as portas assim, pelo menos na época que eu morava lá não tinha. Bom, sejam bem-vindos aí. Mas olha só, para começar, tudo temática Ferrari, né? Muito, né? Não só, mas tem os quadros aí, né? As miniaturas. Isso aqui é muito legal, né? Miniaturas, as outras miniaturas também que a Niki Lauda, a Schumacher, algumas aí que marcou um pouco da história de campeonato, que são os meus favoritos, pilotos favoritos, Felipe Massa. E aqui foto do carro, né? Como sempre corri com o número 51, a maquete do carro 51. E um pouquinho mais de história. Tá aí, isso aqui é o que chama mais atenção, olha só. Até a gente chegar nesse monstro aqui, né? Todo mundo que vê por foto e tal, fala, pô, essa é do Ademar Cabral, essa aí é do fulano de tal, né? Sim. Tal. Não, essa aqui é minha, mas era do Emerson Fittipaldi, né? Cara, o carro então mesmo dele. Carro original, né? O carro original está aí sem motor. O motor deles também está aqui, que a gente já mostra para vocês. Mas o carro está completo.
Esse carro sem o motor e sem a transmissão, o que acontece? Ele divide em duas partes. Então a gente teve que fazer um suporte idêntico com o tamanho do motor para conseguir manter ele conectado. Sim, porque o motor é parte Mas estrutural, né? não só simplesmente é o carro do Emerson Fittipaldi, mas é o carro de 1989, de quando ele ganhou a Indy 500, né? Então é um carro que tem muita história. Eu comprei esse carro foi para o Barry Jackson, para aquele leilão que tem aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos atrás. E era um lance assim estúpido e que acabou ninguém dando lance, não alcançou a reserva. Conheci o dono, que era o dono de uma concessionária da Lincoln, e ele tinha uma coleção do Emerson Fittipaldi. E, passar dos anos, eu comecei a negociar com ele, fazendo um programa de pagamento lá com ele, e o cara gostou, ele falou, não, eu quero que você fique com o carro. Então é um carro que tem história. O Pietro e o Enzo Fittipaldi, que são os netos, né, do Pietro, hoje é o piloto da Haas, né, o terceiro piloto da Haas. Quando eles têm a oportunidade, eles ficam aqui com a gente, então eles assinaram o carro. O Emerson, que ficou de vir aqui e de assinar, mas ainda não teve a oportunidade. Mas ainda eu pego ele, para vir assinar o carro. Cara, mas é um Fórmula, um Indy na... É um Fórmula Indy. Na parede da sala é de respeito mesmo. É um carro famoso e os pneus estão tudo destruído, né? Pneu original. Freio. Do jeito que veio, não quis nem fazer nenhuma restauração na pintura. Sim. Então, se você vê desse lado aqui, ó, onde que a pintura está mais queimada lá em cima, tá vendo uma parte que está esbranquiçada? É a parte que aquece mais ali da parte do motor. Então, quem chegou a queimar a pintura, eu não quis mexer nem nada, para deixar e tentar preservar a maior originalidade do carro. Cara, impressionante. E aí, para pendurar aqui, foi como é que pendura isso? Uma novela também, viu? Porque não tem teto, tem que fazer um suporte para botar. A gente fez um suporte de ferro, né, com apoio no chão, uma coluna de aço, amarrada no telhado da casa, né, dentro dessa parede. E dessa coluna de aço que passa uma barra ali atrás, sai 2 ganchos de metal por dentro, onde o carro você simplesmente encaixa nesses ganchos. Então, mas aí também tinha como levantar o carro. Aí a gente colocou um guindaste, cortou o teto, colocou um guindaste lá em cima, que está lá ainda. Para um dia, se eu quiser, eu vou... Então eu fechei o teto de novo, o guindaste ainda está lá. Então se um dia quiser tirar o carro, o guindaste está lá dentro. Bom, continuando aqui, escapamento de Aventador, esse aqui? Aqui são 2 escapamentos da Aventador 700, 720. Lá na oficina que a gente troca, né, põe escapamento de outras marcas ou faz escapamento customizado. E geralmente o dono acaba deixando o escapamento original para trás. E aí eu comecei a ver, quando eu estava reformando a casa, eu falei, cara, acho que dá para mim fazer uma mesa de centro. É uma ótima ideia. E aí deu essa mesa de centro e também não quis, teve amigo que pediu, falou, vamos pintar, vamos fazer, mas eu quis deixar essas manchas de aquecimento, né? Sim, porque não é sujo, é só manchado mesmo, né, do aquecimento. Sabe que no Brasil tem uma empresa chamada Quatro Tempos, Pedro Hajduk, não sei se conhece, que ele faz um monte desses móveis, assim, com peças. Memorabilia de automóveis. Cara, é muito bom. Tô fazendo alguns materiais com ele aí. Vocês vão ver, daqui a pouco tem novidades. E aí, simulador, onde geralmente treina para as corridas, né? Vai ter alguma corridinha. A gente faz o download das pistas aqui na Europa ou aqui nos Estados Unidos. E corrida do que for, né? Pode ser uma corrida de Miata, pode ser uma corrida de Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, tudo que eu já fiz. Consegue simular muito bem, né? Treina, muito real, né? Muito real. Não gosto muito, só treino por obrigação, não por gosto. Mas ajuda muito. Ponto de freagem se acerta, Você vê como é que é preciso isso, né? É muito preciso. Né? E aqui o motor de uma V12 aqui. Essa aí é uma outra história, era um carro novo que um cliente pediu para mim, era um carro que eu tirei novo, era uma das primeiras 12 cilindros que chegou aqui na Flórida, uma Lusso,
E o cliente pediu, já era um cliente antigo meu e confiável, deixa eu mostrar o carro para minha mulher, pertinho. Falei, não, pega lá. Começou a chover, ele parou para fazer uma ligação e no estacionamento que ele parou, a água começou a subir e ele não percebeu e passou uma caminhonete, deu aquela onda e acabou dando calço hidráulico no motor. Quebrou a biela. Chegou a jogar a biela para fora ou não? Não jogou, tá facinho de arrumar, Olha aí, mas eu falei, não, vamos ver se a gente consegue trocar o motor. A Ferrari cobriu na garantia o motor e eu convenci eles de me deixar ainda o motor extra de presente. Falei, vou fazer uma mesa desse motor. Olha aí, e aí fizemos a mesa, fizemos a usinagem, tudo numa oficina de um amigo, os desenhos. E até as cadeiras aqui. As cadeiras, fez o cavalo aqui na frente, fez as tampas dos cilindros. E as cadeiras a gente fez os cortes com cavalinho, né? E ficou e uma até coisa... falando em cavalinho, até o fundo da piscina tem a cavalinho aqui, né? Muito legal. Eu te mostro as fotos que quem fez o cavalinho fui eu. Ah, é? Que queriam me cobrar uma puta grana. Ah, é? Eu falei, não, eu vou pegar o ajudante. Eu mesmo que fiz, desenhei. O cara só veio para colocar o cimento, mas quem acabou cortando com a maquita. Aí, Eu falei, não, eu que vou fazer. Essa cozinha é Porsche Design. Na Alemanha, a Porsche faz cozinhas. Né? Eu só peguei o desenho deles. Eles vendem o desenho? Não, foi um amigo que é da Alemanha. Ele que fez o desenho com a designer lá eu esqueci o nome da empresa. É uma empresa associada que trabalha junto com a Porsche. Você pode ver até as letras, não parece Porsche, mas tem alguma coisa que lembra, lembra alguma coisa de Porsche, né? Caramba. E eu achei legal para colocar alguns dos troféus e tal. E ficou uma área de cozinha meio diferente, né? E aqui tem os pedaços dos acidentes aí quase. Aí alguns pedaços dos acidentes. O capô é meu, o aerofólio é meu. Mas as portas não. A porta, essa aqui foi em 2012 do Brasil, do Henrik. É um piloto da Swearing, né? E o outro é um italiano que a gente correu junto também. Mas o legal dessas portas é onde está escrito, tá vendo? Está de cabeça para baixo, Life né? E Beautiful. Foi pintada pelo Mr. Brainwash, que é um artista super famoso, que até o Cobra chegou a me falar que trabalhou com ele e tem uns quadros super famosos, e ele que fez essa arte, pintou no Art Basel, que é o evento de arte aqui de Miami. Todas as champanhes aqui, as champanhes de pódio, e tudo eu coloco da onde foi, né, os anos que foi, tem algumas outras garrafas. Sim. Tem Mugello na Itália, Laguna Seca 2019. Meu, tu tem história, hein? Tem história, tem coisa que não acaba. Foi inesperado esse episódio aí, vou te falar. De novo, eu vim para comprar um carro de $20 mil. Esse quadro aqui também é um quadro super famoso. Ah, é? O cara pintou ele na minha frente em 9 minutos. Sério? Foi num evento... Tava brincando. Num evento institucional para arrecadação de fundos. E ele pinta o quadro de cabeça para baixo. Ah, é? Então você não sabe o que ele está pintando. Aí depois quando ele ele vira, vira, que você vai ver nos formatos. Caramba. E aí ele começa a rodar o quadro e jogar essas tintas. E aí começa o leilão. Né? O leilão, Aí depois, quando ganha o leilão, ele leva para o ateliê dele e faz os detalhes finais. Né? Cara, que legal. Eu tô olhando o acabamento dessa parede aqui, é legal, hein? É tipo um metal aqui. Metal, tipo um negócio de rolha, né? Parece um... Um papel e aqui de o parede. motor do Fórmula Indy. Aí é o motor do Indy. O motor da Indy mesmo, O motor da Indy, né? do carro do Emerson Fittipaldi. Cara, eu sempre tive vontade de imaginar um motor desse funcionando de novo. Deve ser muito louco, né? Olha, eu tenho um arrependimento. Não tenho muitos arrependimentos na vida, mas esse é um deles. De eu não ter colocado esse carro para funcionar. Porque ele tinha tudo assim, não? Tava completo. Só não estava funcionando. Não sei se o motor estava travado, tudo. Como o meu sonho e projeto sempre foi de colocar o carro na parede. E
não me passou, mas eu devia ter feito uma corrida de carro clássico do carro, né? Sim, tem uma. Para ter uma história, para ter umas fotos e tudo. E outra pessoa que tem um carro desse, idêntico do mesmo ano, é o Zac Brown, que ele é da McLaren, ele é o diretor da McLaren. Inclusive, pelo Instagram, ele postou, e aí eu mandei uma foto, eu falei, eu tenho um, né? E aí ele respondeu. Ele me respondeu, que legal e tal. E ele faz essas corridas de carro clássico. Ah, que legal. E aqui tu tem uns... Vamos lá, vamos subir. Vamos lá. E aqui na escada eu vou ter que fazer a brincadeira de chão de ônibus, né? Chão de ônibus, exatamente. Exatamente. Esse é um simulador de fórmula mesmo. Esse é um simulador de fórmula. E aqui é o que eu chamo o meu espaço Ayrton Senna, né? Que é uma MV Augusta que foram feitas somente 100 motos, né? Ela vem com certificado. E essa é 0 quilômetro. Era de um piloto da Fórmula Indy também, que eu comprei dele, ele comprou para coleção. E depois de 10 anos que estava com ele, eu consegui comprar dele. E o que a gente sabe foi a última vendida para o Japão, a 0 quilômetro. E essa aqui, 0 quilômetro. A gente drenou todos os fluidos, fez aquela proteção do motor. E antes de colocar os vidros aqui, eu subi com a moto. Caramba. E depois colocamos os vidros. Eu ia te perguntar como é que é pra fazer pra dar uma voltinha. Essa não dá pra dar uma voltinha. Eu tinha outra. Porque começaram a me perguntar, tira a moto pra dar uma... Não, vai na garagem que tem outra igual. Tinha igual? Tinha uma igual com 2.000 milhas, já rodada. E aí eu mantinha uma na garagem. Aí eu acabei vendendo, um amigo quis fazer a mesma coisa e ele colocou no apartamento dele. Caramba, que legal, hein? E aqui um outro quadro do Senna também, que é de um outro artista, Thiago Porto. E é um quadro muito bonito, metade dele com capacete, metade sem capacete. E artista brasileiro também. E ficou bem legal esse quadro. Cara, tá realmente uma casa do Gearhead mesmo. Gearhead. Dá pra ter uma visão aqui de cima de tudo. Né? Tá, mas vamos agora continuar, porque a gente tem mais umas garagens pra ir, né? É só o começo. Peraí que a gente ia se despedir do Cláudio ali e decidimos começar a ver onde é que ele disse, tem uma garagem com os carrinhos ali. E aí ele nos levou numa garagem, acho que filmou, né, o Diego? O Diego filmou, vou mostrar pra vocês aqui uma garagem ali que a gente nem parou pra filmar, não parou pra falar, mas tinha uma Ferrari 512 BBI sem teto, com o teto cortado, que foi o cara que trouxe a Ferrari para os Estados Unidos, que cortou, e ele achou que era um carro que tinha feito uma alteração de mau gosto, e na prática é um carro super exclusivo, sei lá, maluco. E aí ele disse, então se quer ver uma outra garagem, vamos olhar outra garagem. Aqui a gente chega na garagem, olha o que tá aqui, ó. Um Gol GTI, nunca restaurado. Ele trouxe do Brasil, o carro é impecável, essa olha que loucura, quando ele veio no container, despontou o paralama aqui, ó. O paralama ficou sem pôr esse paralama, e agora aqui começou a despontar a lateral inteira, assim, ó. Que loucura, né? E aí o mais impressionante é o seguinte, ó. Aí tu olha um traderzinho aqui, ó, um stacker que ele leva as coisas, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês têm ideia do que é esse ali, ó? Esse é o Fórmula 1 do Montoya de 2003. E o próprio, aquele V10 de 2003, cara. O carro mesmo, original, assim, claro que tá sem motor, mas é um carro que ele comprou lá de Mônaco e trouxe pra cá. Aí a gente já está, não pode ter nada mais impressionante, né? Então, olha o que tá aqui dentro. Imagina se esses são os carros que estão aqui fora. Vamos ver o que tá aqui dentro. Ó. Cara, eu tô babando aqui, ó. Aí agora... Olha eles de novo. Bom, aqui é a nossa parte da Miami Exotic, que é uma empresa irmã da Sienna Motors, né? Uma empresa nossa também, onde a gente faz a área que a gente faz track experience, né? A experiência na pista de corrida. Então, aqui alguns carros que eu corri nos últimos 10 anos. Cara, o que é isso ali tudo? Uma 360? Aqui uma 430 Challenge, uma 488 Challenge, a última corrida minha desse carro foi em 2021. Ganhei as 2 corridas na Itália, em Misano, na Itália, em 2021 desse carro.
Aquela é uma 360 Challenge. Todos os carros, eu já corri com todos os carros aqui. Eu sempre faço o mesmo livery, né? O mesmo tipo de adesivamento. Do lado de cima a gente vai poder olhar melhor. E aqui esse é um carro muito especial. A Ferrari fabricou esse carro só por 2 anos. Que ela é chamada Ferrari 488 Pista Pilote. Então é esse pilote que faz a grande diferença. Só foram feitos 40 carros pro mundo e só para piloto Ferrari. Você tinha que ser piloto Ferrari para poder comprar o carro. Comprou da Ferrari mesmo? Comprei da Ferrari. Eles fizeram com o meu número de corrida pintado. Pintado mesmo? Tudo. O número é pintado, as faixas são pintadas. Foi o único carro que a Ferrari fabricou até hoje que vem já como carro clássico de fábrica. Caramba. Esse livro tem toda a fabricação do carro, do primeiro parafuso até o último. Fotos com o número do chassi. E aqui uma miniatura dela e a foto de quando ela estava na fábrica sendo entregue. E aqui, por favor. Então, você pode ver que vem escrito exclusivo para piloto Ferrari. Caramba! Isso eu nem sabia que existia. Pode sentar, pode entrar. Já que tu insiste. Se tu insistir muito, eu bato a ranca aqui. Se achar que tiver aí, pode bater. Vamos descobrir onde é que bate a ranca aqui, ó. Caramba. Esse carro aqui é inacreditável. Cara, o negócio é... Tá vendo? O cinto também tá... escrito. Olha aí, ó. Só bater na chave aí. Tem uma chave geral ou não? Não, pode ser que tá sem bateria. Deixa eu ver essa chaveira. Parece que o carro tá sem bateria. Essa ficou parada aqui. Até aqui pintado o número. Aí também. Pode falar a história do número ou não? Conta a história do número. Peraí. Fala pra ele que ele tá sem microfone. Conta a história do número, por que 51? Bom, 51 tem um significado muito forte na minha vida, porque infelizmente meu pai faleceu novo, com 51 anos de idade, e trabalhou na General Motors, se aposentou na General Motors, mas ele era caminhoneiro, então aquela vida de caminhoneiro, sempre bebia muito, antes de chegar em casa, bebia, tudo, então ele sofreu de cirrose devido à bebida, já tinha parado de beber, fez tratamentos e tudo, mas não teve como dar jeito, então faleceu aos 51 anos. E por destino, né, ele era de Pirassununga, né, da onde que é a caninha, a cachaça 51, mas é uma história triste, mas eu quis fazer em homenagem a ele, deixar o número de 51 em todos os meus carros de corrida. E tu me falou isso antes, eu achei fantástico, assim, a transformar uma história triste numa coisa boa, entendeu? Porque é uma memória, às vezes a gente quer esquecer as coisas ruins, mas às vezes a memória tu consegue... Não, fortalece, né? É um jeito de fortalecer a gente. Era um cara alegre, é um cara que eu tenho certeza. Meu pai era vidrado por corrida. O sonho dele era poder assistir uma corrida em Sebring de 12 horas, que era a corrida favorita dele. E minha primeira corrida que eu fui fazer em Sebring, eu tô todo arrepiado aqui porque foi muito emocionante para mim. Não ganhei, eu cheguei em terceiro lugar, mas fui pro pódio e eu homenageei o pódio de terceiro lugar ao meu pai, que é onde que ele queria um dia poder assistir uma corrida. Então eu senti muito a presença dele e até hoje sinto que era também um car guy, né? Desde os Opalas, de Fusca e tudo, ele fez tudo, pau da Gaúcha e tudo. Então era um car guy da General Motors, trabalhou lá a vida toda e apaixonado por automóvel. E eu vou carregar esse lado positivo, esse lado bom dessa história até hoje, que acho que em tudo que acontece na vida da gente, do lado negativo, você tem que ser otimista para tirar uma coisa boa e levar para um lado positivo. Então às vezes eu sou até natural, muito natural do jeito que eu falo a história, parece que mas não tem nada de ser sarcástico ou nada, mas eu tenho certeza que ele prefere que eu conto dessa forma. Sim. Em vez de ser uma coisa triste e ver uma coisa, entendeu, positiva. Que legal, meu. Olha, fico emocionado, assim, de conhecer essas histórias, assim. Então, em 51, tá sempre presente comigo, Que né? legal.
Inclusive, apareceu um investidor para o lugar novo que a gente está abrindo e tal. E um cara bilionário. E ele falou, não, eu faço para deixar que eu invisto tudo, o dinheiro vai ser meu, tá feito. Já queria apertar a mão, assim, coisa rápida. Eu falei, não, a gente precisa saber termos e tudo. Ele falou, não, eu vou ficar com 51%. Aí, deixa eu te mostrar uma coisa. Você sabe que eu corro de carro? Você tá vendo esse carro de corrida? Qual o número? Tá vendo esse? Qual o número? Qual é esse? Esse 51 aqui sou eu, meu. Então, não tem nem onde de começar a conversar. Então, Cara, tu vê tudo, o universo se conecta em tantas formas, né? pra mim, sempre. Cara, que legal, viu? Muita história, mano. Eu tô de boca aberta aqui. Os carros aí são... E essas Fórmula 1 aqui? Bom, essa Fórmula 1 2008, sequência de chassi do Felipe Massa, carro original da Ferrari, mas é um carro que eles chamam de show car, que foi feito sem motor e sem transmissão. É um carro que nunca correu, mas é um carro completo da Fórmula 1, sem motor, sem transmissão. Tem até o número de chassi, tá registrado pela Fórmula 1. A gente usou para a Fórmula 1 de Miami, para outros eventos. E como assim? E essa aqui? Esse aqui é um Indy Light, né? Ou seja, ele é parecido com um F4. Eu ia dizer. Carro divertido de esse guiar. tem motor, tudo? Esse está completo, esse liga, a gente trocou o fuel cell dele, né, que vence, né, o fuel cell, aquele bladder, né, de tempo a tempo. E é um carro que a gente leva para pista, alguns amigos dirigiram, tudo carro super divertido. Nunca participou de série nenhuma, é um carro bem novinho, todo justinho de dirigir, extremamente divertido. Deve ser muito diferente de pilotar um Fórmula assim do que um... Isso são totalmente animais opostos. Esse aqui é o downforce. Se você não entrar com ele forte nas curvas e manter a aceleração, né, você perde ele sai. Ele depende, né? Então, ele depende do downforce para manter. E esse aqui já é o contrário, né? Você tem que tirar o pé total, fazer a curva e tudo, depois voltar gradualmente no acelerador, né? Bom, e tem essa Lamborghini aqui. Essa é uma Super Troféu Evo 2. Depois que eu parei de correr em 2020 com a Ferrari, fiz um negócio bom com a Lamborghini, meu patrocinador Lamborghini Palm Beach. Corri duas temporadas completas. A última corrida desse carro foi em Portimão, Portugal. Uma das pistas mais bonitas do mundo. Sim, vai de avião. Então, a Lamborghini leva. A fábrica tem 2 Boeings só para levar os carros. Caramba! Esse carro foi para a Itália, eu corri em Misano, corri em Mugello, corri em Portugal. Isso foi nas corridas fora do país. Agora no país aqui, todas as pistas, Atlanta, Virgínia, VIR, né? Laguna Seca, Indianápolis. Esse é um Aston Martin V12 AMR, né? Esse é aquele edição especial que a Aston Martin fez, que é a edição AMR, que é Aston Martin Racing. Né? Então ele tem bastante coisa dos carros. Mas é um carro emplacado. É um carro emplacado, Esse é emplacado, Street Legal. A 430 é emplacada. A minha Challenge eu consegui emplacar ela. Caramba. Então ela é Street Legal. Nunca andei, nunca levei ela em car show nem nada. Mas esse é o AMR. Man-made AMR. É legal isso aqui, hein? Caramba! Mas eu vou te falar, tô mais feliz com o Pedro envolvido ali com os carros, assim, interessado e olhando os carros ali. Olha ali, olha lá, filma ele lá, filma ele. E ele tá cansado. Esse aqui é... Esse é como se fosse uma GT3, ele é feito extremamente para corrida. Ó. Sim. Chave geral aqui. Essa aí. Aí, espera ele acender todo. Channel 1. Ok. Aí agora a gente vai
builder, a pressão de óleo. Tá vendo onde tá 0, 0? Sim. Aham. Acho que vai chegar até 1 na primeira vez que ligar. Não precisa nem apertar a embreagem. Então, Tá, mas ele tem embreagem e tem aqui. Ah, sim, ele é câmbio com embreagem aqui, mas faz só pra primeira. Só pra primeira. Você não consegue sair ele sem embreagem. Não precisa de embreagem? Não precisa de embreagem. Sério. Só aperta o start. Deixar, vai subir a pressão. Tá. Ok. Deu tipo um PS pouco. Agora a gente vai subir de novo até chegar no 2, até passar de 2. Ah. Aí já deu. Aí agora você aperta a ignição. Agora, aí pode ligar. Olha só. Painelzão aqui, tudo de corrida mesmo. Tudo Lamborghini mesmo. Cara, o negócio tá fechando o ouvido. É animal, hein? Caramba. Caramba. E aí, que achou? Meu Deus. Desliga só a chave geral ali de cima, aquela pratinha. Aham. Já desligou, né? Sim. Isso aqui deve ser É um canhão muito pra dirigir. impressionante dirigir. Tem que vir por mais tempo. Não, pois é, na verdade eu vim aqui só pra olhar um carro de 20 mil já. Já tô. Eu esperava, né? O Pedro já tava me conversando, será que a mãe não ganha? Se a gente falar pra mãe que é o mesmo preço do Tesla, não dá? Mas aqui a gente guarda todas as coisas que faz evento na pista, né? Sim. Que a gente faz toda a parte também de catering. Sim. Eventos mais corporativos, né? Aham. E aqui é o escritório onde a gente faz meeting com os coaches. A gente tem 30 coaches registrados, né, para fazer os eventos, quando a gente precisa de todo o documento dos eventos. Aqui todas as Lamborghinis, aquela STO tá em casa, que é da minha mulher. Eu pedi, ela é uma edição especial, é a mesma cor da Diablo SE30. Então é 60 anos de aniversário, depois de 30 anos, reproduziram na STO. Falei para ele que tá vindo, como a Ferrari fez essa para mim, a Lamborghini também está fazendo. Caramba. Me avisaram ontem Sério? que tá no navio. Pô, Tava saindo da Itália ontem. Estão fazendo o primeiro carro, vai ser o primeiro carro na história de qualquer fábrica que vai ser pintado legalmente pela fábrica em 3 cores. Sério? Meu carro era a bandeira da Itália. Então eles estão pintando o carro em 3 cores. E o interior do carro também. Um banco é verde, o console central é branco e o outro banco é vermelho. Sério? Cara, vai ficar Então vai ser um carro bem interessante. Aqui é uma salinha de reunião, a sala que a gente faz reunião com os coaches. Que legal essa mesa, olha só. Que baita estrutura mesmo, né? Esse é um dos meus quadros favoritos. Aqui uma das mensagens, né? Peraí. É uma das mensagens que coloquei subir na escada para ter significado. Olha só, a mensagem é: a pessoa no topo da montanha não caiu lá. Não caiu, não, didn't fall there. Não caiu lá, né? Não caiu lá em cima, É. Não caiu lá em cima. Teve que subir, né? É. Teve que escalar. A pessoa no topo da montanha não caiu lá. Ela teve que subir, ela teve que escalar até lá. Olha aí, que legal. E aqui eu quis fazer uma homenagem ao chefe, que sempre teve um lugar muito especial no meu coração, que a loja não chamava Siena, né? A loja era Essa é uma Senna. história legal também, né? Então, desde os meus 22 anos de idade, que foi minha primeira loja de carro e única até hoje, que eu quis colocar uma em homenagem a ele. E aí a família, por nome registrado, fez eu mudar. Mas tu conseguiu manter até as linhas? As linhas, imagens, usamos o S da Porsche, porque é um S que não pode ser registrado. A Porsche também. Toda Porsche S é esse S. Entendi. Mas outras empresas usam. Então ninguém conseguiu registrar, ninguém é dono desse S. Então a gente usa o mesmo S. E um pouquinho de história, quis deixar aqui um
uma das frases que Ayrton Senna colocou, né? If you have God in your side, everything becomes clear. Né? Legal. E agora eu fiquei sabendo que vai ter o Nuno, né? Pintando para ti uma parede. Uma das coisas que a gente está trabalhando agora, que é o Cobra, né? Então aí é um outro projeto que esse aí a gente vai ter que fazer um registro, uma coisa do futuro ainda. Estamos trabalhando. A pintura desse artista aqui, que Love is the Answer, esse é o Mr. Brainwash, que na realidade o Cobra trabalhou com ele. O Cobra pegou muita coisa dele, o Cobra trabalhou. Cobra, quando viu esse quadro, eu mostrei a foto daqui pro Cobra, para mostrar do Ayrton Senna. Ayrton Senna não chamou muita atenção dele pela pintura, mas quando ele falou, isso aqui é uma arte do Mr. Brainwash. Eu falei, Falei, ele pintou as portas do meu carro de corrida no Art Basel de Miami. Essas artes a gente trabalhou com algumas empresas até hoje, mas no nosso espaço novo a gente vai estar trabalhando com a Maranello, que ele ficava lá no nosso escritório inclusive, mas a gente vai fazer num maior, de formas diferentes também. Tem bastante coisa nova aí para acontecer. Isso tudo tem muita história, cada carro aqui tem uma história de como apareceu na minha vida, quais as oportunidades de patrocínio de outras empresas que participaram e tanto da Ferrari, o suporte direto da Ferrari da fábrica. Fiz amizade muito boa com partes importantes dentro da fábrica. Sim, porque não é só dinheiro, é relacionamento. Não, relacionamento, network, respeito, admiração. Pude treinar em Maranello. Então... Cara, parabéns mesmo. Olha, eu vou te falar, tem que te orgulhar mesmo. E assim, o cara vê que é batalhado, não é uma ganhada, né? Não é... Tudo tem um suor e tudo tem um... Eu tenho certeza que teve muitas derrotas no meio também. Mas claro. Mas com certeza tu passou. Te respira de novo, né? E mesmo que, inclusive usar essa expressão hoje, mesmo que a tempestade é muito forte, o nível da água está muito alto, a gente está no ponta do pé, mas respira e continua nadando, né? Até achar uma ilha com água de coco, para você poder descansar um pouquinho e continuar nadando, né? Até vou te dizer assim, para mim, talvez a gente está gravando esse vídeo aqui, mas quase está batendo papo quase como se não tivesse, né? E para mim, assim, todas essas mensagens que eu tô vendo contigo hoje, assim, tá sendo inspirador. Eu te confesso que ontem de noite eu pensei em não vir. Até eu falei pro Diego assim, cara, eu acho que eu não vou ir. Porque eu tô passando por esse negócio lá em Porto Alegre, toda essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Claro, imagina. E é bem agora no meio dessa história, no início dessa história. E eu não sei porquê, mas de noite eu cheguei assim, cara, mas eu tenho que ir, porque eu não posso me dar o luxo de não batalhar pela minha empresa, não posso me dar o luxo de ficar lamentando em casa. Eu não posso, justamente agora eu tenho que correr mais ainda para recuperar tudo que a gente perdeu e recuperar o tempo e os anos que vai precisar para isso. Só que vou dizer que a minha maior surpresa foi, eu não esperava tudo que eu estou vendo hoje aqui, eu não esperava essa mensagem de ti, eu não esperava essa mensagem tão inspiradora assim de que tu tá me mostrando e eu vou te falar, tu é um cara tão simples pelo que tu conquistou que tipo, tu quase não ia me trazer aqui, porque, tipo, uma pessoa com todas essas posses, com todas essas conquistas, às vezes ela quer mostrar demais, assim, ela quer demonstrar e não é a tua forma de fazer, tu tem isso porque tu realmente gosta e tu, ao mesmo tempo, tu tem tanta mensagem para mostrar, até brinquei contigo antes, né, tu tem que mostrar mais o que tu conquistou e merecidamente, porque eu acho que tem muita gente que vai se inspirar no que tu faz e no que tu conquistou, sabe? Inclusive eu. Então, quero te dizer assim, obrigado, porque eu acho que Deus me mandou aqui, pelo menos assim, sem eu saber que talvez a minha principal ponto alto desse final de semana seria justamente essa sexta-feira que eu seria uma visita lá para olhar o carro de $20 mil. Olha, veja bem, né? Como da forma que a gente se conheceu, foi a mensagem de um funcionário meu há 2 anos atrás, que me fez mandar uma mensagem para você, e você foi
muito receptivo e nunca, em nenhum momento, nunca existiu interesse. E até hoje também não existe interesse nenhum, é o contrário, a gente poder somar. E às vezes Deus faz as coisas na nossa vida sem a gente saber qual realmente vai ser o significado, ou qual vai ser a importância daquilo. E hoje, eu talvez tinha 2 horas para ficar com você. Pois é, eu tô preocupado com o teu horário. Trabalho, eu tenho compromissos, minha mãe chegou hoje do Brasil, tá lá em casa me esperando. Desculpa. Então, não, mas não é isso. Mudou ao longo do dia, o dia passou muito rápido. Sim. Passou muito rápido, de uma forma agradável, onde eu acredito que a gente não falou 10% do que quer falar de histórias e tantas coisas, que uma coisa vem puxando a outra. Então foi isso que aconteceu. E em relação a mensagem, palavras, tudo, veio simplesmente do meu coração. Entendeu? Cara, eu vou te agradecer de novo, de coração mesmo, cara. Pelo menos pra mim, assim, me deu um up de energia, assim. Eu vou dizer assim que eu tô mais motivado para batalhar, para correr atrás, para lutar por tudo isso que a gente tem que lutar agora. Eu tô indo pro Brasil daqui a uns dias. Eu sei que eu vou chegar lá e vou ver uma situação devastadora, assim, que eu sei que quando eu chegar lá meu coração vai desmaiar, assim, mas eu vou mais forte, sabe? Então, cara, te agradeço mesmo. Eu fico feliz de poder ouvir isso de você, como não esperava, mas eu de poder inspirar alguém, te dar essa energia positiva, de você ter um pouco mais de força, é a minha energia que está indo junto com você, entendeu? Então eu fico feliz de poder fazer parte disso aí também. E muita gente não entende porque às vezes a gente tem que ir de um lugar para outro, principalmente numa hora dessa, né, que talvez pensam, ou principalmente como mídia, ou muitas pessoas julgam, ou outras são maldosas, mas o que você está fazendo aqui esse final de semana é o contrário, você está fazendo para eles. Por quê? Porque você precisa você foi escolhido de alguma forma para ser cabeça de uma empresa, para ser o líder de uma comunidade, para ser o líder dessa comunidade de automóvel, de ser inspirador e de ser um gênio que você é pelo seu trabalho, pelo que você desenvolveu. Então, você estando bem, primeiramente, com você mesmo e criando essa força depois de uma semana ou algumas semanas do que passou, você precisa dessa energia de volta já para poder reagir, né? E às vezes a gente não sabe de onde tirar, né? Os caras morrem afogados porque ele não reagiu. Porque não reagiu. Às vezes, quanto mais rápida a reação, é melhor. Então, eu fico feliz de estar participando disso. Que bom. E ainda de brinde, meu filho aí, o Pedro. O Pedrão gostando. Acho aí. que ele gostou das Ferrari, das coisas. Um pouquinho diferente, né, Pedro? Sim. Então, começamos um pouco, talvez, do mais simples ou de carros diferentes. E aqui é uma coisa que eu sempre tive, que esse espaço aqui sempre foi realmente para mim. Não é para mídia, não é para show off, não é para fazer festa, nada para isso. É um espaço sempre que eu tive para mim, que é a minha realização de ser um car nuts, né? Cara, brigadão. Vamos encerrar esse vídeo aí porque eu quero ainda molhar mais um pouquinho e o Diego tem que filmar todo o resto. Mas obrigado. Aqui a gente fez Não vai acabar, ele não vai acabar. Aqui eu fiz um apartamentozinho, em caso precisar dormir, né? Aí, ó. Fiz um apartamento aqui, ó, tem banheiro completo, ó. Tá bom, essa é a casa. Aí, Perfeito, aí, ó. ficou tipo uma casa mesmo, ó. Então, dá pra ter um escritório lá. E eu falei isso, acho que num ponto eu não vou querer mais loja, não vou querer nada. Vou rodar daqui meu negócio. Cara, é um baita escritório. Né? Um baita escritório, uma sala bacana. Essa mesa também, se a gente começar a falar, isso aqui era da porta de um castelo na Espanha. Caramba. E virou uma mesa aqui. Não, animal. Tá, mas deixa eu encerrar isso aqui, ó, pessoal. Obrigado, eu acho que esse episódio ele começou de uma maneira e foi indo para uma maneira totalmente diferente. De novo, eu tô devastado pela tragédia no Rio Grande do Sul, eu tô assim buscando forças para poder nadar nessa enchente e lutar com todas as forças, com nossas equipes da empresa, com as familiares, com as pessoas que foram todas afetadas aí, que perderam tudo nessas enchentes, a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul.
E hoje foi um dia assim para mim que me renovou as energias. Então espero que para quem também está passando por todo esse desafio aí, que sirva um pouco de motivador para vocês também. Então obrigado e nos vemos aí no próximo. Vou estar no Brasil aí para os próximos dias, ou já estou, vocês vão estar vendo isso aí. Mas obrigado, tchau.